Salve, nação, vamos para mais um vídeo aí. Ótima semana pro Flamengo. Cara, esse domingão aqui não podia ser melhor. A gente líder, podendo ser campeão na terça-feira. Só depende da nossa vitória ali. O empate ou uma derrota do Palmeiras é o suficiente. E sabadão, a final. Cara, assim, energia muito boa. E é isso, a gente vai ganhar tudo se Deus quiser. Bom, vamos acompanhar aqui o que o pessoal do Sport TV tá falando, né? E eu espero que não esteja falando mal, porque eu não tenho o que falar, sabe? O Flamengo tá muito bem, é favoritíssimo a ser campeão dos dois títulos. Vamos lá, crédito ao Sport TV. Boa noite, Brasil! Depois de Cruzeiro 3, Corinthians 0, terminam os jogos desse domingo, mas eles continuam o debate aqui no fechamento com Denilson, Felipe Melo, Rafael Sobis e Richarlison. Fala, meu camisa 10. Que beleza? Saudade, hein? Tamo que de volta, semaninha, hein? Tudo bem, meu? Boa noite, Brasil. E aí, meus amiguinhos, Richarlison, Sobis, Felipe Melo, hein? Jogo limpo, hein, pai? Sempre. E momento, hein, papai? Sempre. E que rodada de campeonato, hein? Que final de semana, hein? O bicho tá começando a pegar, hein, pai? Como é que você começou o programa falando o quê? Do resultado? Terminam 3x0 Cruzeiro, terminam os jogos, mas eles continuam em debate aqui no fechamento. 3x0, hein? E ainda era. Mas o árbitro. Mas beleza. Estranha a relação do quarto gol do Cruzeiro, né? Estranha, né? Tudo bem, vamos falar de tudo esse. Agora, muita coisa definida no campeonato, muita coisa definida. Por exemplo, o Cruzeiro vai jogar a fase de grupos. Vai jogar a fase de grupos. Matematicamente. Merecidamente. Ele ainda tem chance matemática pelo título e a fase de grupos está garantido. Tem mais coisa decidida nesse Campeonato Brasileiro, Richarlison? Boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, Zeke, Denilson, Felipe, Sobis. Eu acho que o campeonato terminou. Para mim, o campeonato terminou. Repita. Para mim, o Campeonato Brasileiro terminou. Para mim, o campeão é o Flamengo. Ô, louco, Dena. Eu discute, velho. Você não vai mostrar reação, não? Você vai ficar aqui parado como se estivesse ouvindo A última qualquer reação, coisa? a classificação no telão. A última reação que eu tive aqui, meu Deus do céu, Olha hein? essa manchete, cara. Meu Deus do céu, mas assim, o Rizek, os últimos 4 jogos do Palmeiras, ou seja, de 12 pontos, o Palmeiras somou 2 pontos, né? Numa reta final de campeonato, onde os dois times lutavam, né? Eu vou falar lutavam porque eu concordo com o Richarlison, né? Você também acha que a briga pelo título acabou? Do Campeonato Brasileiro já foi. Olha. Já foi. E aí eu vou ontem eu vi uma análise do Mansur falando, né, da pontuação, do saldo de gols, da diferença enorme que tem de gols e tudo mais. Se caso o Flamengo vencer Galo e acontecer um empate do Palmeiras com o Grêmio, ainda tem essa questão do saldo de gols. Para mim o Campeonato Brasileiro já foi e aí fica essa briga entre os dois na Libertadores. São 4 pontos de diferença. O Palmeiras não poderia ter deixado chegar a essa situação. O jogo do Santos, por exemplo, o Santos lutando para não cair, hoje entra na zona de rebaixamento, né? Porque o Vitória venceu o Sport. Você não pode, nessa reta final, você perder um jogo para um time que está desesperado na zona de rebaixamento, que é o Santos. Então, assim, quando o Abel, a gente tem tempo para falar, mas quando o Abel vem na coletiva e fala, depois que acabar o campeonato, ele meio que insinuando, ele vai falar alguma coisa em relação a esse Campeonato Brasileiro. Vamos esperar o que ele vai falar. Mas culpa do Palmeiras, né? O Palmeiras, como o Abel gosta de falar da tal eficiência, o Palmeiras não foi eficiente nesses últimos 4 jogos. Sabe há quanto tempo o Palmeiras não faz um gol no Campeonato Brasileiro? 5 horas. 5 horas. 5 horas. A verdade é que o Palmeiras está com medo do Flamengo. Está com medo. 5 horas. Os 2 pontos que somou a que você se referiu foram empates sem gols em casa contra a Vitória e ontem o Fluminense. Quando eu digo que o Cruzeiro vai jogar a fase de grupos, é uma conta simples. O Bahia, que hoje é o 6º, né? O primeiro fora da zona da fase de grupos, chega no máximo a 59, 62, 65. O Cruzeiro tem 68, acabou, vai jogar a fase de grupos. O Cruzeiro, digamos que ele vence o próximo jogo contra o Ceará e o Flamengo perca do Galo. Ele chega a 71, ele fica a 3 do Flamengo. Só que o Flamengo tem 3 vitórias a mais. Então, para o Cruzeiro passar o Flamengo, o Cruzeiro tem que vencer os seus 3 próximos jogos, que são contra Ceará, Botafogo e Santos, e torcer para o Flamengo somar 1 ponto só nos 3 jogos que o líder faz. Ou seja, briga por título é muito difícil. Sim. Mas matematicamente ele está vivo. É muito difícil, para não dizer impossível, né? E o Flamengo ainda pega o Ceará em casa, pô. O Flamengo empatar em casa com o Ceará é difícil.
Acabou a briga pelo título, Sobis e Felipe? Vocês concordam com o Rick e com o Denilson? Acabou para vocês? Eu estou com o Richarlison. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos amigos. E eu acho que o Palmeiras já tem que tomar cuidado para não perder a segunda colocação. Acho que o Cruzeiro está muito forte. O Cruzeiro mostrou que está forte, um time muito bom. E não vejo mais o Palmeiras. O Palmeiras tem que tomar cuidado para não perder o segundo lugar, porque eles têm que ser vice da gente, entendeu? Tem que ser vice. Palmeiras disputando o título. E até porque agora a esperança do Cruzeiro por título também eu não vejo, até porque joga o próximo jogo contra o Flamengo. Então, como a torcida do Atlético Mineiro tá, digamos assim, pé da vida com o seu time, acho que um empate aí, a torcida do Atlético Mineiro ficaria bom, um empate entre o Flamengo e o Atlético. Flamengo tira o Cruzeiro da jogada e fica bom para todo mundo. Olha, em 2023 o Abel também falou que o campeonato acabou, que nem ele fez ontem. Botafogo já é campeão, aí o Botafogo deu aquela amarelada absurda e o Palmeiras terminou campeão. Ontem o Abel voltou a falar que o adversário dele já é campeão brasileiro. Você vai fechar a unanimidade, Felipe? Acabou a briga pelo título? Primeiro, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite aos amigos. Eu concordo com os amigos e concordo com o Abel. Concordo com o Abel. A diferença é que o Flamengo não vai dar o mole que o Botafogo deu naquela temporada, né? O Flamengo é um time acostumado a vencer, é um time de grandes estrelas, com experiência, com atletas de experiência, com DNA de vitórias, e com certeza não vai dar mole. Isso, quando a gente voltar lá no início, a gente vai lembrar que a prioridade do Flamengo era voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro. Essa era a prioridade do Flamengo. E realmente está a poucos pontos disso acontecer. Para mim, está definido o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai, se quiser ganhar alguma coisa esse ano, vai ter que melhorar bastante, a voltar a ser aquele time que nós estamos acostumados a ver, que já tem 4 jogos que não vence. Uma final de campeonato, obviamente, um jogo só, tudo pode acontecer. O Palmeiras já deu, já mostrou isso uma vez, mas o Campeonato Brasileiro está resolvido. Para mim, o Flamengo, campeão brasileiro. Uma reviravolta, né? O campeonato parecia estar na mão do Palmeiras. O Palmeiras caiu o desempenho assim, no momento que não deveria, na semana definitiva ali dos campeonatos. Bom, só lamento por eles, né? Palmeiras, de repente. Mas também eles com certeza estão com saudade do árbitro lá, né? Do Ramon Abate-Abel. Mudou de mão. Então, pelo que vocês estão falando, nem tem porque o Palmeiras escalar a força máxima contra o Grêmio terça-feira? Descansa o time para a final da Libertadores? Eu já penso que eu penso que tem que colocar assim, o que tem de melhor. Porque você você conseguindo vencer um jogo contra o Grêmio é muito complicado, é muito difícil. Então você vencer um jogo contra o Grêmio, jogando fora de casa, te ajuda, te dá moral para você chegar numa final de Libertadores contra o seu maior rival hoje, que é o Flamengo, né? Nacionalmente falando. Então, assim, o Palmeiras precisa vencer esse jogo. Senão o Palmeiras vai chegar numa decisão de Libertadores sem vencer 5 jogos. E isso é muito complicado. Acho que o Palmeiras precisa chegar com uma moral alta, né? E essa moral alta passa muito pela essa vitória contra o Grêmio. O que vocês acham? Eu acho que tem a questão também de voltar a dar a oportunidade para o considerado time titular. Nessa data FIFA, o Palmeiras ficou muito em déficit, né? Jogando ali, o Flaco saiu, o Vitor Roque saiu, alguns foram convocados para suas seleções e realmente teve uma baixa muito grande de rendimento, de aproveitamento desse time do Palmeiras. Então, eu tô com o Felipe. É muito importante para o Palmeiras agora retomar essa vitória. Você chegar para uma final de Libertadores vencendo o Grêmio fora de casa é um outro ânimo. Agora você também corre o risco. É mais importante esse novo ânimo do que refrescar o time. Eu acho, porque também, mas tem um outro lado. Se vai com o time titular e toma mais uma pedrada do Grêmio lá, aí esse ânimo pode ir para água abaixo e o reflexo pode ser muito, muito grande para o jogo da final contra o Flamengo. E se for com reserva e ser goleado? Então, mas aí você pode até falar assim, poupamos os jogadores, está todo mundo descansado, aqueles que vão jogar estão... Mas o problema é se ir com um titular e perder do Grêmio. Aí o bicho pega. Eu acho que o Palmeiras, assim, a pressão lá está muito grande. Haja visto a própria entrevista do Abel, né? Quando ele expõe para mim o meu modo de pensar, o Flaco. Não, depois eu vou conversar com ele, tem que fazer coisa, deixou de fazer e mais tal. alguns também. E mais alguns. Isso já aconteceu já no jogo da LDU no Equador, né? É uma coisa assim que, pensando na cabeça de treinador, eu acho bem delicado, eu acho desnecessário. Principalmente de um treinador tão importante, o maior treinador da história, ou um dos maiores treinadores da história do clube, que tem a chave do clube, que tem todos os jogadores.
Querendo ou não, isso aí vai perdendo. Por isso o ter que vencer esse jogo contra o Grêmio. O ter que ganhar moral para chegar numa final importante. Porque se o Palmeiras parar para pensar, e o atleta pensa, sabemos disso, o atleta pensa, os 2 jogos esse ano contra o Flamengo perdeu em casa e perdeu fora de casa. Então, assim, em 2021, quando o Palmeiras foi campeão e gol do Flamengo, foi diferente. O Flamengo também chegou, era o melhor time, poucos confiavam no Palmeiras e o Palmeiras conseguiu vencer. Mas não vinha de 4 derrotas, não vinha de 4 jogos sem vencer, não vinha numa baixa. E esse time do Palmeiras é muito melhor, ao meu modo de pensar, do que 2021. É um time muito bom. Então, assim, o Palmeiras tem que recuperar o quanto antes, porque ele vai enfrentar um time que chega com a moral lá em cima. Eu acho que o Abel vai mesclar o time para esse próximo jogo contra o Grêmio. Eu acho que ele não vai entrar com força máxima, porque são vários sentimentos envolvidos aí nessa... 2021, se não fosse o Judas lá do André, mano, o Flamengo seria campeão, pô. Foi sorte do Palmeiras por ele também. Nesse jogo, primeiro quando ele vem na coletiva e fala, e aí eu concordo com ele, porque vendo o Flamengo do jeito que está jogando, você pegar os números do Flamengo, o Flamengo deu a resposta no momento que tinha que dar dentro do Campeonato Brasileiro, e você tendo uma decisão em jogo único, em partida única, e aí tudo pode acontecer, aí independe de quem vai chegar melhor ou pior na decisão da Libertadores, então eu acho que ele vai mesclar o time no jogo contra o Grêmio. Cara, mas vocês acham tão difícil assim o Flamengo perder ponto contra o Galo fora de casa e o Mirassol na última rodada fora de casa também? Porque se ele perder pontos, se ele perde do Galo e empata com o Mirassol, por exemplo, o Palmeiras está na briga ganhando os 3 jogos. Então, assim, se o Palmeiras larga o campeonato agora, vai com o time reserva, você acha tão impossível o Flamengo tropeçar contra Galo e contra o Mirassol fora de casa? O time, assim, primeiro que eu nunca concordei quando o treinador ele coloca 100% do time reserva, né? Eu sempre acho que é interessante você mesclar o time. A gente fala, se a gente pensar aqui, o Jorge Jesus de 2019, eu acho, né? Foi 2019? Ele poupou muito 2019. Pouco, cara, pontualmente. Então, 2019. Pontualmente. 2019. Então, eu sou dessa opinião. De você... Rizek, você está cansado? Então vou poupar você que está cansado e o Richarlison que está cansado. Mas Sobis e Felipe Melo vai para a arena. Eu vou para a arena. Agora, quando você tira todo o seu time, ou pelo menos a base do seu time, e descansa e coloca outros jogadores, eu acho errado. Então, o Jesus tinha uma tese, inclusive, a comissão dele, que ao repetir o time, os caras se cansavam menos. Que era tudo automatizado, então a repetição fazia o time se desgastar menos. Era a tese da comissão e tal, em 2019. Essa mecânica, né, as movimentações dentro do campo, pode ser que aí você fica mais com a bola. Acho que acontece isso com o Flamengo hoje. O Flamengo é um time que fica muito com a bola, né? Óbvio que se a gente imaginar o que vai ser a final da Libertadores, eu imagino um Palmeiras reativo e um Flamengo tentando dominar mais o jogo. Até por característica do Flamengo. Para esse jogo do Grêmio, eu acho que o Palmeiras vai poupar. Vai mesclar os seus jogadores. Eu concordo com vocês, o campeonato está encaminhado para o Flamengo, é óbvio, é matemática. Faltam 3 rodadas e o Flamengo tem o Palmeiras tem que tirar mais do que 1 ponto por rodada, de média, para ser campeão, é óbvio. Só que, cara, assim, como ainda está vivo, me passa um recado muito estranho você jogar com um time misto ou reserva. Vivo na briga pelo título, terça-feira. Eu concordo com o Deno, eu acho que ele vai mesclar também. Se eu sou o treinador, eu coloco força máxima. Então se eu sou o treinador, eu coloco força máxima. Por quê? Assim, aí, claro que você tem alguns atletas que correm mais, que, sabe, por exemplo, o Vitor Roque está sempre se doando ao máximo nos jogos. De repente, o jogador joga o primeiro tempo, né? Mas eu entraria com força máxima. Mas eu concordo com isso. Eu acho que ele vai mesclar. Acho que ele vai dar uma mesclada. Pô, mas vai passar um recado ruim, né? Assim, vai passar um recado ruim. Já passou o recado ruim, né? Não, mas uma coisa é falar, a outra é fazer. Já passou. Porque falar, ele falou do Botafogo também. O Botafogo já é campeão. Ele não pensava aquilo. Será que ele pensa mesmo que já acabou o campeonato? Será que não pensava, Isaac? Do Botafogo? Ou será que não pensava, ou será que ele não imaginava que o Botafogo fosse realmente dar aquele mole que deu? O Flamengo não é Botafogo. Tem que lembrar disso aí. Porque o Botafogo era discrepante, né? Porque o Flamengo não vai dar esse mole, cara. Não vai dar esse mole, não. E acho que o Flamengo vai com o time principal. Já
a situação contrária, né? O adversário que é o Flamengo. Ele pode ser campeão terça-feira, ele tem que ir com o time por isso que aí tem um motivo. Embarca campeão. E a posse? Isso, aí Embarca campeão. O Flamengo por tem isso posse tem um de bola. motivo. O Flamengo faz o outro time correr. Ele sofre menos. E o Atlético Mineiro, nesse momento, assim, é uma vítima, é uma presa não tão difícil, digamos assim. Até pelo mental do Atlético Mineiro, que vem de uma derrota numa final de campeonato. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai propor jogo, vai se impor. Foi assim na Copa do Brasil, pelo menos no primeiro tempo. Imagina o Galo, que já viu o Flamengo da volta olímpica da Copa do Brasil, lá na MRV, ver o Flamengo da volta olímpica do brasileiro também lá, cara. Que pode acontecer. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil lá na primeira volta olímpica do estádio, em cima do Galo, e agora pode ser campeão brasileiro. Pode acontecer. Pode acontecer. Terça-feira, na Arena. E aí esse cenário de você ir para uma final de Libertadores praticamente com o título brasileiro... Não, pode ir matematicamente com o título. Sim, é um sentimento o melhor possível. Melhor possível. Ele pode ir Óbvio matematicamente. que não dá para você também... campeão brasileiro no meio de semana, na terça-feira que é o jogo, e comemorar, né? Também tem esse detalhe, né? Casinha, perninha pro ar, porque no sábado já tem a decisão da Libertadores. Ele ganhou o jogo, o Cruzeiro já não alcança mais ele. E se ele ganhar o jogo e o Palmeiras empatar, o Flamengo é campeão. Zé, sabe o que eu estava pensando aqui? Na última data FIFA foram 7 jogadores convocados, selecionados para a seleção de seus países, pelo Flamengo, e 5 do Palmeiras, né? O Palmeiras sentiu muito mais do que o Flamengo. O Flamengo, mesmo com esses 7 jogadores, voltou, teve desfalque, até por suspensão, por contusão, e conseguiu manter um nível bom de excelência e de vitórias. O Palmeiras não conseguiu. Essa foi a diferença. E quando a gente falou desde o começo da temporada sobre elencos, hoje o elenco do Flamengo está dando a resposta que o Felipe Luiz queria. Perdeu do Flu sem o Arrascaeta, Entendeu? que é o craque do campeonato. Perdeu o Fluminense. E aí é um clássico, é totalmente diferente. Poderia acontecer qualquer coisa. Exatamente. Um Vitória em casa, com todo respeito. Exato. Não poderia perder 2 pontos. Mas perdeu pro Santos também, né? Mas tudo bem, é um clássico, Felipe. É um clássico, mas o Vitória, com todo respeito. Na data FIFA, o Flamengo goleou o Sport fora de casa. Tudo bem que a goleada veio depois de 2 expulsões do Sport, mas goleou. E perdeu do Flu sem o Arrasca em campo, que não é pouca coisa. E o Palmeiras perdeu do Santos e empatou com o Vitória. Entendeu? Aí que foi a diferença. O problema foi o Palmeiras, porque o Flamengo deu chance. Exatamente. O Flamengo deu chance perdendo para o Fluminense. O Fluminense deu oportunidade para todo mundo, né? O Fluminense foi lá, ganhou do Flamengo. E empatou com o Palmeiras. E foi lá e empatou. Cara, contra o Fluminense, ele por ser clássico, o Arrascaeta fez muita falta, o Alexandre fez muita falta, e o Danilo, porque a gente não tem um Leo Ortiz, aí jogou o João Vitor, que é da base, né? E deu todo aquele problema lá que a gente viu. Mas o Arrascaeta fez muita falta contra o Fluminense. Empatou com o Palmeiras fora de casa, né? O Fluminense fez a parte dele. Fez a parte. Exato. Mas me impressionou no sábado do Palmeiras, assim, porque contra o Vitória criou muita chance, né? Muita chance. Você olha a estatística e fala, pô, acontece, só futebol. Mas ontem nem isso, né? Ontem nem isso, foi só volume, só chuveirinho. E no jogo do Richarlison, no jogo do Vitória, ele repetiu uma situação que ele vem fazendo isso já há um bom tempo, que é colocar o Gustavo Gomes como um atacante, como nome, como 9, como referência de área. E ele fez isso de novo nesse jogo agora. Ontem. Contra o Fluminense. Foi de novo ele empurra lá, ele coloca lá o Gustavo Gomes e fica nesse jogo de... Então, assim, o Abel tem muito mérito, os jogadores têm muito mérito em tudo isso que foi conquistado em 5 anos, com o Abel no comando. Tem muito mérito, tá? Mas pontualmente o momento que o Palmeiras vem vivendo nesses 4 jogos. Quando você vê o Palmeiras jogando do jeito que jogou contra o Vitória, por mais que tenha tido muito volume de jogo, mas parece um time muito desorganizado, taticamente. Não parece um time que faz construção de jogada para buscar o gol. Vamos jogar a bola na área e vamos ver o que vai acontecer. Vamos jogar a bola na área e vamos ver o que vai acontecer. Vou dar o exemplo do jogo contra o River. O Fluminense foi assim e o Vitória foi assim. Olha a diferença do jogo do Palmeiras contra o River, que mesmo iniciou o jogo, o River fez um gol, mas você esperava em qualquer momento que o Palmeiras ia ganhar o jogo, ia realmente classificar. Não foi isso que a gente viu, por exemplo, contra o Vitória, no jogo contra o Fluminense. O Fluminense, pelo contrário, o Fluminense foi muito melhor do que o Palmeiras. O Fluminense mereceu vencer, tanto no primeiro como no segundo tempo. A sequência é Mirassol fora de casa, o Mirassol foi bem melhor do que o Palmeiras, mereceu a vitória, indiscutível. Certo? O Felipe citou uma situação agora que é importante, assim, não tem o Palmeiras parece que em alguns momentos não mostra padrão, né? A situação de LDU, essa situação do River, por exemplo, que você via que o Palmeiras
Não era um time desesperado para buscar o gol. Mas isso é nesses 4 jogos, né? Mirassol, Sim, nos 4 jogos. Santos, Vitória e Fluminense. A coisa desandou absurdamente nesses 4 jogos, que o time vinha bem. E aí quando ele vai, eu ia falar mais na frente, mas você citou a coletiva. Prestei muita atenção na coletiva. Eu normalmente presto muita atenção nas coletivas do Abel. Porque o Abel, ele, assim, não estou dizendo que ele tem que... Enfim, quem se acostuma com derrota está errado. Não tem que se acostumar com derrota, obviamente. Mas ele é um mau perdedor. O Abel é um mau perdedor. Ele se expõe da forma que ele se expõe e ele expõe o grupo, na minha opinião, muito, muito equivocado. Ontem, por exemplo, na coletiva dele, ele expôs o Flaco, o Emiliano e o Aníbal. Né? Quando ele fala do motor... Quando ele fala do motor, o time... Ele quis dizer mais ou menos que o time com a Andréas e com o... Com o Lucas Veríssimos, o Evangelista. É um time muito mais dinâmico, é um time que constrói muito mais, mas os dois não estavam. E aí ele expõe os caras de uma forma que, internamente, Rizek, isso é muito ruim pro treinador. Porque quando você... Então ele não tem uma coerência nas coletivas dele. Então ele não sabe assumir o mérito do adversário. Às vezes ele assume o mérito do adversário, mas fala, mas... E essa desculpa eu não aceito, que o Flamengo tá sem o Pedro. Então assim... Acontece. Mas eu acho que internamente é muito ruim pro Abel aí isso entra daí. o bom treinador. Eu não tenho essa peça aqui, beleza, então eu vou tirar um do coelho da cartola. Vou fazer esse cara jogar bem pra caramba aqui, como ele mesmo já fez em outras situações. Como ele mesmo o Flaco e o próprio Vitor Roque, ele descobriu esses dois. Ele botou o zagueiro que tá jogando de volante agora, o Fux, que tá muito bem como volante, ele descobriu. Cara, ele perdeu o Estevão, ele perdeu o Paulinho, ele perdeu o Richard Rios. E ele consegue fazer. E remontou o time. Isso ele aí. mas quando ganha, não fala Exatamente. Porque tava ganhando. É um Por erro. isso que eu falo que é a falta de coerência, porque quando ganha, não fala. Agora, Rizek, olha como que esse campeonato brasileiro é muito bom e é tanta dinâmica e tanta observação. O time do Zubeldia não venceu nenhum jogo fora de casa ainda ao comando do Zubeldia. Só que ele empatou contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, e empatou com o Palmeiras agora. Olha que loucura. O Fluminense só ganhava com o Zubeldia dentro de casa. Não tinha vencido e não venceu, porque empatou os dois jogos. Como mandante. Exatamente. Porque o Vasco não era visitante. Exatamente. E então, que loucura. Ele conseguiu tirar ponto do Cruzeiro, meio que afastando o Cruzeiro dessa decisão, e agora contra o Palmeiras. Igual, tô lendo lá. Abel lamenta cansaço do time. Não há tempo para respirar e nem para descansar. Mas quando estava ganhando também não tinha. Sim. Essas coisas que me incomodam. Não, e só o dele que não descansa? Você citou as ausências dos jogadores representando as seleções. Assim, o Flamengo também teve isso daí. É isso que eu tô te falando. É muito ruim para todo mundo o calendário. Chegue numa reta final de temporada e você tem que jogar quarto e domingo e com 2 rodadas esfacelando os líderes na data FIFA. É muito ruim. Só que não tinha outro jeito. Mas os clubes sabiam que essa seria a situação. Mas quando ganha é superação. Mas é o preço do time bom. Exato, cara. É o preço do time bom. Pelo amor de Deus, Flamengo e Palmeiras, eles não podem reclamar, porque justamente investiram muito, porque eles sabem que ia acontecer esses momentos. O Palmeiras tem um Não é de avião, agora. Exato. Olha o que esses times investiram, olha os atletas que eles têm. A estrutura que tem é eu acho que pode, porque assim, o Flamengo não deveria ter jogado sem o craque do campeonato contra o Fluminense e o Palmeiras também em data FIFA. Só que isso é um mal que afetou os dois. E isso é um mal absurdo do futebol brasileiro. Isso não é correto. Isso é uma excrescência, isso não deveria acontecer. Você não pode jogar um Fla-Flu sem o craque do campeonato, porque ele estava do outro lado do mundo jogando 68 minutos na véspera pelo Uruguai, fazendo um golaço de bicicleta. Eu concordo, mas tem alguns pontos de vista nisso aí. Você não pode. Porque isso aí, desde que o futebol brasileiro, infelizmente, mas é assim. Mas é assim para Flamengo e é assim para Palmeiras. Exato. E é assim para todos os outros clubes. Mas você não pode normalizar, porque isso não é civilizado. Eu acho que assim como é a briga pelos gramados, é muita coisa que a gente tem que brigar para mudar. Tem muita coisa a se mudar, tem muita coisa. Enquanto não muda, a gente está falando de 2 elencos que são os melhores elencos, não só do Brasil, do nosso continente. Então, assim, não dá para reclamar, sabe? O Palmeiras tem um avião próprio, pô. Sabe? Que é louvável. A estrutura do Palmeiras é gigantesca, a estrutura do Flamengo é gigantesca. Então, assim, não dá para reclamar. Queria eu poder jogar num desses clubes aí, com um avião próprio, com a estrutura que tem, e poder todo ano disputar título. Os problemas foram comuns aos dois, certo? Não teve nenhum desnível nessa questão. E a gente tem uma enquete
A gente está falando de Campeonato Brasileiro hoje, mas a enquete é sobre a final de sábado. Aliás, vai ter fechamento. Uma hora depois de acabar a final, começa o fechamento especial Vem com nós. da decisão da Libertadores no próximo sábado. E a pergunta é, quem é o favorito? Quem é o favorito? Quem tem mais chance para a final da Libertadores sábado? E o Denício, que não foge de nenhuma enquete, já vai responder. E eu tô acertando tudo essa semana, tô demais. E aí? Quer dizer, Você acertou São Paulo e Corinthians? É só a caneta do Memphis ali no Sabino que eu dei uma vacilada. Quem é o favorito? Sabino, não tenta... A hora vai tomar a caneta, rapaz, não tenta... Tenta fechar. Não deixa o vídeo mais bonito. Não é valor. Sabino, não... Não deixa o vídeo mais bonito. Irmão, tomou a caneta. Irmão, favorito. Favorito. Não é o que vai ganhar. Favorito. A palavra favorita é quem tem mais chance. O Flamengo é o favorito. Porque vem com toda essa trajetória, vitórias, 4 pontos no Campeonato Brasileiro, cheio de confiança. Mas não vai ganhar. Quem vai ser campeão da Libertadores é o Palmeiras. Eu sei que você não me perguntou Aí tu acordou, parceiro. Ainda acordou, Denilson. Pelo amor de Deus. isso. Você perguntou o favorito. Mas eu já vou falar, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Porque vai entrar mordido pra ganhar a Libertadores. Mas o favorito, Flamengo. E já aconteceu isso, né, Dena? Entendeu? Já aconteceu isso. De O fato, jogo único é outros 500. Eu também tô com o Denilson. Eu acho Outros 500. Eu tô com o Denilson quanto a... Eu acho, o favorito é o Flamengo. Pelo hoje. Pelo hoje, assim. Chega bem, Flamengo, chega com moral. Essa gangorra, né? Quantas vezes eu vim aqui e falei, não, hoje o melhor futebol do Brasil é o Palmeiras. Hoje o melhor futebol do Brasil é o Flamengo, né? Aí é o Palmeiras. Hoje o melhor futebol do Brasil é o Flamengo. E por isso dá crédito realmente pro Flamengo chegar nessa final de Libertadores como favorito. Agora, se vai vencer, eu não sei. Realmente é muito complicado. Porque um jogo só tudo pode acontecer. E o Palmeiras já se mostrou resiliente. O Palmeiras já mostrou já que é capaz. Então tem tudo para ser... Eu gosto de pensar que tem tudo para ser a maior final de Libertadores dos últimos tempos. Sai daí, mano. Pelo amor de Deus, o 2021, o Palmeiras foi campeão por culpa do André, aquele Judas lá que escorregou, pô. E que assim seja. Sobes? O Flamengo é favorito, mas não dá para duvidar do Palmeiras. É isso aí. É um jogo só e se o Flamengo acreditar que é favorito, os atletas, eles começam a perder essa final. Porque é um jogo, pode ser um dia que dá tudo errado e tem horas que não é o treinador que resolve, são os jogadores ali dentro. Então, eu acho o Flamengo é favorito, até porque eu acho que o Flamengo passou por uma semifinal bem mais complicada que o Palmeiras e os momentos dos clubes mostram isso. Eu acho que o Flamengo era favorito em 21 também, né? E deu Palmeiras. Era favorito. E deu, inclusive se comportou como tal no jogo, criou muita chance. A bola não entrou, o Andrés escorregou, o resto é história. E para você, Henrique? Para mim vai ser um jogo totalmente equilibrado. São dois times que, além dos times titulares, tem muita carta na manga, tem muita coisa que pode ser resolvida em detalhes, um jogador que entra, um outro que sai, um posicionamento diferente de um treinador que leu ou ouviu, isso aí. Que leu antes, entendeu? Que leu antes, entendeu? De algo acontecer ou ele imaginou que poderia ser melhor para a equipe dele. O elenco do Flamengo é absurdo de qualidade, do Palmeiras também não fica atrás. Eu só espero, Rizek, de coração, que não seja aquele jogo chato, aquele jogo truncado, nervoso, tenso. Eu acho que as duas equipes, a gente está falando de duas equipes que, na minha opinião, são as duas equipes melhores tecnicamente no Brasil. Mas eu acho que o Palmeiras vai levar o jogo para esse sentimento aí. Então, mas aí eu não queria. Eu acho queria que o Palmeiras tivesse leve. Não foi o que ele fez no Maracanã. Perdeu, mas não foi o que ele fez. Então, e contra o River, no primeiro... Contra o River lá, que ele fez o melhor primeiro tempo, talvez da história do Palmeiras. Assim. Pô, na minha ideia, o jogo vai ser tipo Flamengo e Chelsea. O Palmeiras vai fazer uma gracinha no início ali, mas daqui a pouco o Flamengo vai amassar. O Palmeiras tem qualidade para jogar. Assim. Não, o Palmeiras tem qualidade, mas sendo bem sincero, eu não cravo quem vai ser o campeão. Então, eu cravo, favorito, claro. Pra mim, o favorito é o Flamengo. Mas eu não queria ver uma final assim, com qualidade. É o que eu quero, é o que eu espero. eu é acho isso que eu que espero. mas eu acho A minha que- expectativa é tão grande que nada que não Isso. seja um grande jogo. É isso. Quem vai vencer, Vai pô, é superar as detalhe, a gente sabe disso. Então, assim, quem vai vencer, de fato, eu não posso imagina. cravar, não vou cravar se é Palmeiras. Agora, o Flamengo entra como favorito. E naquela triangulação com a Rascaeta, os caras TikTok e o Palmeiras vindo calma, com o Flávio. Calma, Vai ser um time- Eu acho que é seria Palmeiras, lindo. rapaz, calma aí também. Eu acho que seria lindo, tem tudo pra ser isso. Espero, mas atenção. A tendência é que vai ser um time jogando e um time lutando. Cara, mas eu acho que o Palmeiras já deu
meio que uma resposta já jogando contra o Flamengo, não que perdeu os 2 jogos, mas eu vi o Palmeiras jogando. No Maracanã jogou, né? Eu vi o Palmeiras jogando. Perder, porra, faz Mas perdeu, no Maracanã, mas não pode perder. No Mas ele não Maracanã, pode ficar o Flamengo- nesse negócio de só se defender. No Maracanã, Aí o ele Flamengo vai- ganhou o jogo porque o Flamengo competiu. Aí ele Mudou. vai entrar numa armadilha. Mas o cenário nesse jogo aí, né, Fê? Era um cenário do Flamengo tendo que buscar o resultado, né? Exatamente. O Palmeiras estava mais Mas o Flamengo competiu. É. Eu vou lembrar sempre da imagem do Jorginho. O Jorginho se transformou aquele jogo, pegou o meio campo e colocou no bolso. Não só com passe, daquele jeito dele, mas assim mesmo de chegar e enfrentar Vibrando, rival, gritando, dar um empurrão em um e outro. Precisou, assim. né? Ele precisou, Exato. ele foi lá e dominou. Eu acho que vai ser um jogo de um Palmeiras tentando, sem bola, morder muito o Flamengo e tirar o Flamengo ali desse Zona de conforto conforto. de trocar bola, passes e tudo mais. Eu acho que não vai ser um jogo franco, não. Bom, gente, é isso daí. Eu espero de coração que o Flamengo vença essa final. Fiz ter minha promessa já. Se o Flamengo for campeão no sábado, eu vou lá receber o time no centro da cidade. Ainda vou fazer a tatuagem do Flamengo. Era pra ter feito antes, né? Mas deixei pra essa promessa. Então, eu espero que dê tudo certo na terça-feira e no sábado. E nós seremos campeões. E é isso. Já se inscreve no canal aí, dá aquele like pra continuar acompanhando as notícias. Valeu!